É. Quem está com a animação da tia? Quem está animado como a tia? Quase parando. Hein? Cada bom dia a gente dá um bom dia tão desanimado. Mas assim. Mas vai esperando, já estão todos a postos, muito bem. Gente, eu vou começar dizendo para vocês que a partir da próxima semana, a chamada, como eu estou fazendo todo dia, todos os dias, pela participação de vocês, vocês vão ter pontos qualitativos. Meio ponto ou um ponto pela participação. Mas a participação não vai ser só em assistir, vai ser em participar realmente. O que é participar? É procurar entender. Na hora que a tia pedir para ler, também ler, porque a leitura, como eu sempre digo para vocês, é avaliada não somente a leitura individual, mas a leitura, qualquer leitura. A nota da leitura não é só aquela leitura que eu peço um áudio ou quando está presencial eu peço para ler individual. É a leitura que eu pedi para fazer, qualquer coisa, seja de ciências, história, geografia. Então, como amanhã, da nossa parte, né, é a última live amanhã, porque sexta é inglês e espanhol, vou deixar para começar a avaliar a partir da segunda-feira. Então, a partir da segunda-feira, além de assistir, vocês vão procurar entender o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, perguntar e participar, como numa correção do dever. A tia pergunta, a tia praticamente responde, dois alunos participam. Não, todos que estão aí têm que participar, têm que procurar acompanhar. Porque foi aquilo que eu também já falei para vocês. Enquanto vocês estão participando, vocês estão estudando. Já é gravando. Para você aprender, você tem que gravar na mente. E quanto mais você fala, mais você está se exercitando. Então, nós vamos precisar muito, vocês vão precisar muito prestar mais atenção. Os conteúdos do segundo semestre já são mais extensos. E história, principalmente, é mais complexo, né? Quero dizer assim, para você entender, você tem que ler muito mesmo. Você não vai encontrar a resposta ali. Você tem que ler muito para você saber qual é a resposta. O segundo semestre é um pouquinho mais difícil. Para isso, vocês vão ter que ter o hábito de querer ler, principalmente leitura. Nas atividades avaliativas, o que a tia Ivonete percebe é a falta de leitura. A tia pede para pintar quadrinho, o aluno bota VOF. A tia manda botar VOF, o aluno marca X. A tia manda marcar X, o aluno associa com letras. Então, isso aí é errado. Então, o que está faltando? Leitura. Calma, muita paciência, não precisa fazer nada apressado. Principalmente,
na parte de matemática, todas as partes, mas na parte de matemática, erram muito por questão de um número, quer dizer, tudo falta de atenção. Hoje tem vídeo de matemática que é problemas. Preste atenção o que eu vou dizer. Os problemas que vocês irão ver esse mês são problemas que vocês não estudaram ainda nas séries anteriores. É problemas com frações envolvendo o inteiro. Então, vocês vão ter que assistir o vídeo com muita atenção. Vai pausar o vídeo para depois responder a atividade no livro que tem desses problemas. No dever de casa também vai os problemas, seguindo o mesmo raciocínio. Mas o que eu digo com muita atenção, porque são problemas novos para vocês. Então, não deixe de assistir o vídeo. Por favor, não deixe de assistir o vídeo. A parte toda de matemática. Na sala dela, lá do outro lado. Então, vocês não deixem, por favor, para vocês conseguirem entender. Aí amanhã, quando a tia for corrigir o dever com a parte de problemas, aí dá outra explicação sobre esses problemas. Agora, não deixe de assistir, por favor. Quem veio pegar o dever? Quem está com a folhinha do dever? Todos que estão... Não. Então, aqueles que estão, ótimo, vamos procurar corrigir, entender. Os que não conseguiram ainda, mas quem não tem, a escola está lá, disponível, lá na quadra, as meninas estão entregando. Então, quem não tem, vai prestar atenção também, porque vai ouvir a explicação. De acordo com a explicação, dá para saber o que é. Então, diz assim, leia esta tirinha. Leia uma tirinha para mim. Hoje joguei uma partida de ping-pong com o Felipe. Mas eu parecia uma pirabamba. E pirambaba, né? E perdi por 9-20. Único diário íntimo com caderno de esporte. Então, o que pediu aí? A palavra uma, olha o que ela disse. Hoje joguei uma partida. No primeiro quadrinho, é artigo ou é numeral? Nós estudamos isso já, se a palavra é artigo ou é numeral. Artigo. Exatamente. Preste atenção. Lá as regras sobre artigo 1 e uma vai. Então, ela é artigo. Aí nós vamos justificar, né? É artigo, pois acompanha o substantivo, pois acompanha o substantivo e não indica quantidade. E não indica quantidade. Aqui não está falando em quantidade. Nós aprendemos lá em artigo que o artigo serve para... Ele geralmente acompanha o substantivo. O artigo é usado para você definir se o substantivo é masculino, feminino, né? Se está no singular e plural, o artigo acompanha o substantivo. Então, quando vier o um ou uma antes do substantivo, já sabe que ele é artigo, não é numeral. Eu posso, para ser numeral, eu digo assim: Carlos ganhou 2 partidas, eu ganhei apenas uma. Aí sim, seria o quê? Numeral, né? Porque vem
já acompanhado de outro numeral. Se Carlos ganhou 2 partidas, 3, 4, e eu apenas uma, esse uma seria numeral, porque ele não está acompanhando nenhum substantivo. Quando o um e o uma vem acompanhado do substantivo, ele é artigo sempre. Circule e classifique os numerais no segundo quadrinho. Quem são os numerais do segundo quadrinho? Numerais cardinais. Sim, mas quais são eles? 9 e 10, né? Aí vai circular na quadrinha, lá na tirinha. Eu botei aqui para saber quais vocês iam circular na tirinha. São numerais cardinais. Os numerais cardinais, eles indicam o quê, gente? Quantidade. Nós aprendemos, vocês viram aí que existem os numerais cardinais, indica quantidade. Somente 1, 2, 3, 4. Existem os numerais ordinais. Quem lembra o que indica os numerais ordinais? Indicam ordem. Como é que eu transformo esse 1 em ordinal? Ó, Primeiro. além de mudar a pronúncia, também a escrita. Eu não posso dizer 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o numeral cardinal, ele indica quantidade. O numeral ordinal, ele indica ordem, posição. Ele é o primeiro, ganhou em segundo lugar. Então, preste atenção. O numeral que indica quantidade é o numeral cardinal. Ele tem que ser escrito assim. O numeral que indica ordem, posição, lugar, em qual lugar chegou, em qual lugar foi classificado no concurso. Então, ele é ordinal. Então, tem que ter a bolinha, se for primeiro, e um azinho, se for primeira. Esse tracinho não é um 0, é uma bolinha pequena com tracinho. Aí eu leio primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ainda existem os numerais multiplicativos. Quais são os numerais multiplicativos? Já diz, dobro, né? Quem mais? Triplo, quádruplo, o que indica a multiplicação. E ainda existem os numerais fracionários, que fração é divisão, metade ou meio, né? Terça parte, quarta parte, o que indica a fração. Então, isso aí é fracionário. São os numerais, são classificados em cardinais, indica quantidade. Numerais ordinais, indicam ordem, posição, lugar. É lido e escrito diferente. Multiplicativo, que é dobro, triplo, quíntuplo. E fracionário, que é fração. Fração é divisão, é metade, é terça parte, é dividir um inteiro em partes. Agora diz assim, letra C. Escreva por extenso os numerais ordinais referente aos numerais 9 e 20. Como é 9 em ordinal? Nono, né não, gente? E 10 em ordinal? 10 em ordinal? Décimo. Não, 10 não, gente, é 20. A tia quem trocou aqui. Os numerais 9 e 20, eu botei aqui certo e aqui botei errado, botei 10. E vigésimo, né? Nono e vigésimo, pois aqui está. Eu transformo o numeral na escrita
eu leio 9 em cardinal, nono quando for ordinal. Na escrita, eu leio 20, cardinal, 20º, ordinal. Mas na escrita, não, na leitura aqui, na hora de ler. E na escrita, eu poderia ler aqui nono. Dessa forma aqui, eu posso ler nono. Não. E dessa forma, eu posso ler 20º? Não. Para ser nono e 20º, ó, bolinha, traço, e 20, bolinha, traço. Aí sim, eu leio nono e 20º. Mas jamais eu posso ler aqui como nono, aqui como 20º. Aí sim, eu posso transformar o 9 e o 20 em numeral ordinal. Vamos para a segunda questão. Escreva os numerais por extenso nos parênteses. Outra coisa que vocês vão botar, atenção ao uso do numeral cardinal ou ordinal. Gente, quando o numeral romano, que aí nós vamos tratar de numeral romano, quando ele vem depois do substantivo, presta atenção. Depois do substantivo, eu leio ordinal até 10. Por exemplo, século I, século II, século III, século IV, até o século X. Quando passar de 10, eu leio cardinal. Século XI, século XVIII, século XX, século XXI. Preste atenção. Quando o numeral romano vier depois do substantivo, o que é substantivo? Século, capítulo. Eu li o capítulo, na hora que eu disser assim, eu li o capítulo 2 do livro, capítulo 2, não, capítulo 1º, o capítulo 2º, o capítulo 3º, até 10. O normal seria século, 1º, 2º, 3º, até 10. Até 10 eu leio ordinal. A partir do 10 eu leio cardinal. Tipo, muitas revoltas começaram a acontecer no século, ó substantivo, no século. Aí, que século é esse, gente? XV3I, que numeral romano é esse? Bebe logo. Hein? 19. X é 10. V é 5 e 3. 19. 18, Não, 18. gente. Século 18, ó, preste atenção. 18. Professora, mas por que eu li 18? Porque é mais do que 10. Quando vem século, é o substantivo. O numeral romano veio depois do substantivo. Até 10, eu leio ordinal. Passou de 10, a partir de 11, eu leio cardinal. Preste atenção. Século 18. B, já estou no capítulo. Que numeral é esse aí? 6. 6. Então, é 6 que eu leio ou é sexto? Ó, 6 é maior ou é menor que 10? Menor. Menor, então até 10 eu leio ordinal. Estou no capítulo 6º do meu romance preferido. Olha aqui o que eu acabei de explicar. 18 é maior que 10. 6 é menor que 10. Então, até 10 eu leio ordinal, décimo. Até 10 eu leio ordinal.
que é décimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir de 11, eu leio cardinal. E isso quando o numeral vier depois do substantivo. Letra C. A pesquisa falava sobre o rei Dom Luís. Que número é esse? 10 mais 4, 14, né? E o imperador Dom Pedro. Esse Dom Luís é ordinal ou cardinal? Ordinal. Ordinal ou cardinal, passou de 10. E Dom Pedro, ordinal ou cardinal? Ordinal. Ordinal. Então, gente, mais uma vez comprovando o que eu disse. Nome do rei é substantivo. Dom Luís. Passou de 11, eu já leio cardinal. Então, Dom Luís, 14. Dom Pedro II. Por que Dom Pedro II? Porque é menos do que 9, ou a 10. Até 10 eu leio ordinal. Então, preste atenção. De 1 a 10, que quando o numeral romano vem depois do substantivo, eu leio ordinal. De 11 em diante, eu leio cardinal. D. Estamos no século. Que século é esse? Hein, gente? Vocês não aprenderam numerais romanos, não? Século 21. Gente, aí na letra E faltou o nome Pio. Tem assim, nada sei sobre o Papa. Seria Pio, ó, Papa. Pio. Quem é Ix, gente? Ix é quem? 9, né? Mas antes, até 10 eu leio ordinal ou cardinal? Ordinal. Que é? Não sei, precisa botar depois do 14, segundo. Sim, são 2, olha aí. Dom Luís, 14, e Dom Pedro II. Você bota do jeito que está aqui. 14, que se refere a um, e segundo, que se refere ao outro. Gente, vocês vão acrescentar essa palavra Pio. Ó. Não existe Papa Nono. Papa Pio Nono. Né, que deu origem a, eu digo, a cidade Pio Nono, não existe Pio Nono, deve ser homenagem ao nome do Papa aqui, Pio Nono. Então, veja, novamente explicando. Quando o numeral romano vem depois do substantivo, de 1 a 10 eu leio ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir de 11 eu leio cardinal. 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente. Mas, professor, e aí, por que essa observação? Sabe por quê? Porque quando o numeral romano vem antes do substantivo, é obrigatório ser só ordinal. Eu vou botar uma frase bem aqui extra. Eu vou botar a frase completa para vocês verem melhor. Participarei da Feira de Ciências. Preste atenção. Ó. Nós aqui nessas frases, nós só vimos depois do substantivo. Ó. Século, né? Capítulo, Dom Luís, Dom Pedro, século, Papa Pio IX. O numeral romano não veio depois do substantivo? Então, aqui tem, participarei
12ª ou 12ª de ciências? Quem é o substantivo aqui, gente? Ó, o substantivo é feira. Então, o numeral romano veio antes ou depois do substantivo? Antes, pois toda vez que o numeral romano vier antes do substantivo, é obrigatório usar 12ª, sempre numeral ordinal. Só recapitulando. Quando o numeral romano vem depois do substantivo. Professora, que substantivo? Século, capítulo, papa, rei, seja o que for. O numeral romano vem depois dessas palavras. Até 10 eu leio o numeral ordinal. A partir de 11 eu leio o cardinal. Quando o numeral romano vier antes do substantivo, é obrigatório eu ler ordinal. Não existe antes ler cardinal, é sempre ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sempre ordinal. Entenderam? Ficou entendido? Entenderam ou não entenderam essa parte? Eu ainda vou fazer meu dever, porque não está no colégio. Sim, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou. Sim. Então, vamos para frente. Leia as frases e circule os numerais. Depois marque um X na classificação correta de cada um. Na frase, a pesquisa envolveu 12 participantes. Quem é o numeral? Gente, por favor, acompanhe, tá aí. A pesquisa envolveu 12 participantes. Pediu para circular o numeral. Vocês iriam circular o nome 12. 12 está indicando quantidade, ordem, multiplicação ou fração. É o numeral cardinal. Pois aí lá em cardinal vocês vão marcar. Deixa eu botar mais embaixo para botar correspondendo. 12 vai marcar em cardinal. No quarto dia, os resultados foram apresentados. Quem é o numeral? Hein, gente? Quarto. E esse numeral, ele indica o quê? Ordem, posição. Então, ele é ordinal. O outro, 1/3 dos participantes fará a pesquisa novamente. Quem é o numeral? 1/3. 1/3. Ele é multiplicativo ou ele é fracionário? Fracionário. Fracionário. Os treinadores exigiram o triplo de esforço dos atletas. Quem é o numeral? Triplo. E ele é um numeral? Multiplicativo. Multiplicativo. Ok, muito bem. Então, veja. 12 é um numeral cardinal, indica quantidade. No quarto dia, quarto, posição numeral ordinal. 1/3 fracionário e triplo multiplicativo. Aí está os numerais. Pronto, posso apagar? Sim, mas Pode. Todo mundo respondeu essa parte aí? Vou apagar. Gente, outra coisa que eu estou lembrando agora.
os deveres não precisa mais devolver para a escola. Vocês vão corrigir com atenção. Agora vocês vão ter que ter o compromisso de fazer. Não é porque não vai ser mais devolvido que vocês não vão fazer. O que a gente tem que entender, meus amores, é o aprendizado. Vocês estão precisando aprender. E como é que eu vou aprender se eu não faço as atividades? Como é que eu vou aprender se eu não assisto às aulas, eu não assisto os vídeos? Então, o que está em jogo aí não é um dever feito ou não. O que está em jogo é o que você aprendeu a fazer ou não. Então, isso aí é compromisso. Você vai ter que assistir os vídeos, assistir as lives, para você entender o conteúdo. O dever, você vai fazer de acordo com o que você aprendeu. Aquilo que não aprendeu direito, vai lá para os vídeos novamente, ou vai para o livro para aprender. Não é porque esse dever não vem mais para a escola que você vai dizer, ah, pois agora eu não vou mais fazer dever. Sim, mas o que vai avaliar é a entrega do dever ou é o que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam. Então, vocês têm que fazer. Corrigir, porque aí vão estudando para a prova. Que as provas, a gente sabe que é tudo que é visto nos deveres. As possíveis questões de prova é o modelo do que a gente bota em deveres. Aí, se você não fizer o dever, não tem condição de aprender. Então, por favor, não precisa mais devolver. Os que tinham o costume de trazer de volta, não precisa. Vocês vão corrigir, fazer ali aquela pilhazinha para vocês estudarem. Qualquer dúvida, para ver como faz, para estudar para a prova. Então, agora vamos partir para a matemática. A quarta questão, nós vamos ver frações. Isso aqui vocês já estudaram. Existem as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. Então, veja, o que é que eu vou explicar? Primeiro eu vou explicar um pouquinho o conteúdo, depois da explicação, a tia vai corrigir. Uma fração própria é a fração. Primeiro eu vou dizer os termos de uma fração: numerador e denominador. Ó, esse traço aqui indica divisão. Quem é numerador? Quem fica em cima. Quem é denominador? Quem está aqui embaixo. Isso aqui são os termos de uma fração. Eu leio isso aqui como numerador. Quem assistiu o vídeo sabe. Isso aqui é o denominador. Então, veja, vocês vão ter que aprender, gravar, porque de hoje em diante nós vamos precisar muito dessa fração. O que é uma fração própria? É a fração em que o numerador é menor do que o denominador. 3/7, 5/13. Então, se eu botar aqui 9/16. Então, preste atenção. Quando essa parte de cima, que é numerador, for menor do que a parte de baixo, que é denominador, nós dizemos que é uma fração própria. Quando é que a fração é própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. Repitam isso. Quando é que a fração é própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. Ó, 2 é menor do que 5, 3 é menor que 7, 5 é menor que 13, 9 é menor que 16. Nós aprendemos também que o número de baixo, que é denominador, até 10
eu leio ordinal. É 2/5, 2/3, 2/2, 2/4, 2/7, 10/8 até 10º. A partir de 11, eu já acrescento a palavra avos. Ou seja, eu vou ler cardinal e vou acrescentar a palavra avos. 11 avos, 13 avos, 16 avos. Até 10, eu leio ordinal. A partir de 11, eu leio cardinal com a palavra avos. O que é uma fração imprópria? A fração imprópria é a fração em que o numerador é diferente, ó. É maior do que o denominador. Eu vou só inverter essas frações, ó. Então, é o contrário. Presta atenção. Uma fração própria, o numerador é menor do que o denominador. Uma fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Toda vez que vier um número maior aqui e um menor embaixo, ela é imprópria. E o que é uma fração aparente? Às vezes a gente diz, as aparências enganam. Por quê? Uma fração aparente é quando, presta atenção, aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Para achar os múltiplos de um número, a gente não começava a multiplicar. Por exemplo, eu vou botar aqui 4 quartos. E eu vou botar aqui 8 quartos. Aqui são frações aparentes. Por quê? 4 não é múltiplo de 4? Eu vou o conjunto dos múltiplos de 4. Eu começo por 0. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ó, tá bem aqui. 4 é múltiplo de 4. Então, aqui é uma fração aparente. Quando é que a fração aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador. Eu tenho 8. 8 quartos. 8 é múltiplo de 4? É, eu conferi bem aqui. Pronto, então aí a fração aparente. A fração aparente, ela é formada por numerador e denominador iguais ou uma fração imprópria em que o numerador é múltiplo do denominador. Não é qualquer fração imprópria. Eu tenho bem aqui 5, é uma fração imprópria. Mas 5 é múltiplo de 2? Não. Então, ela não é aparente, ela só é imprópria. Eu tenho 7 terços. 7 é múltiplo de 3? Não. Então, ela só é imprópria. Mas eu tenho 8 quartos. 8 quartos é uma fração imprópria? É. Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior do que o denominador. Mas ela também é aparente. Por que ela é aparente? Porque 8 é múltiplo de 4. Mas uma maneira mais fácil de saber se a fração é aparente é você dividir numerador por denominador. 4 dividido por 4 é igual a 1. 8 dividido por 4 é igual a 2. Pois toda vida que você dividir numerador por denominador e der um número exato, uma unidade é também uma fração aparente. Se você gravar, já sabe, numerador e denominador iguais, já é fração aparente. Numerador maior do que denominador, mas eu posso dividir e dar um inteiro, é uma fração aparente. Só que aqui, além de aparente, é também uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Mas toda fração imprópria é aparente? Não.
Só é imprópria aparente se o numerador for múltiplo, ou seja, dá para dividir e dar um inteiro. 16 eu não divido por 9, 13 eu não divido por 5. Então, preste atenção. A fração própria são todas as frações em que o numerador é menor do que o denominador. Não tem história de dividir, de múltiplo. Fração imprópria é todas em que o numerador é maior do que o denominador. Não importa se divide ou não. Agora, a fração aparente é obrigado eu dividir numerador por denominador e dar um número exato, um só número inteiro. Então, toda vida que eu fizer isso, eu já sei que ela é aparente. Quando tiver assim, ela é aparente, ela também é imprópria, porque numerador é maior do que denominador. À medida que a gente for treinando, vocês vão aprendendo. Agora vamos para a correção. Marque a resposta correta. 2/5, 3/6, 8/9 e 4/7 são frações próprias, impróprias ou aparentes? Calma aí. Quanto? Gente, olha aí, quem está com dever, Dário não está com dever ainda, presta atenção, gente. 2/5, 3/6, 8/9 e 4/7. Numerador é maior ou menor que o denominador? Sou impróprio. São frações próprias. Gente, participe, por favor. O que é numerador, gente? 2, 3, 8 e 4. 2 é maior ou menor que 5. 3 é maior ou menor que 6. 8 é maior ou menor que 9. 4 é maior ou menor que 7. Vocês vão ver que são menores. Numeradores são menores que os denominadores, então são frações próprias. Letra B, o numerador é maior ou é menor que o denominador? Menor, só que é aparente. É, gente, o 9 é menor que 4 ou é maior? Tia, eu não sei, acho que era 3/6. Meu amor, letra B da quarta questão. Só que Letra eu não tenho B. como decorar. Olha, eu sei, Dário, mas você está sem o dever. E os outros? Tem alunos, cadê os outros alunos que estão com dever? Dário está participando, mas ele está sem dever. E vocês que estão com dever? Olha aí, letra B. 9 é maior ou é menor que 4? Maior. 8 é maior ou menor que 6? Maior. 10 é maior ou menor que 3? Menor. 10 Maior. é menor que 3? Maior. 7 é menor ou é maior que 2? Maior. Maior. Então, gente, o que que acontece aí? Numerador maior que o denominador. E quando o numerador é maior do que o denominador, nós temos fração própria, imprópria ou aparente? Impróprio. Impróprias. Agora, ó, eu tenho 6 meios, 8 quartos, 10/5, 18 nonos. Presta atenção. O numerador, os numeradores aí são maiores ou menores que o denominador? Maior. Maior. Então, se eles são maiores, eles são frações o quê? Próprias, impróprias ou aparentes? Impróprio. São frações impróprias. Mas, vamos ver. 6, dá para dividir por 2? 6 dividido por 2. É. Maior. Gente, Só que 6 é múltiplo de 2? É. 8 só é que múltiplo de 4? É. 10 é múltiplo de 5? É. 18 é múltiplo de 9? É. Se eu dividir 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Então, ó, se eu for atrás
vai dar um inteiro. Então, é também aparente. É uma fração imprópria e também são frações impróprias. Por que são frações impróprias? Porque são maiores, numeradores maiores do que os denominadores. E são frações aparentes, porque os numeradores são múltiplos dos denominadores. Quinta questão. Complete os quadros. Vocês vão escrever a fração aparente e irão escrever o número que a fração indica. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. 6 meios. É a fração aparente. Mas qual é o número que a fração indica? Gente, eu vou dividir 6 dividido por 2, 3. Então, tá aí. É uma fração aparente, porque o 6 é múltiplo de 2. Aí, uma maneira fácil de saber, divido, se der um número inteiro, é uma fração aparente. O outro, 4 mais 4, 8. 8 quartos, porque o inteiro está dividido somente em 4 partes. 8 dividido por 4, 2. O outro, a figura está dividida em quantas partes? 9. Foram pintadas quanto? 9. Então, aqui também é uma fração aparente. 9 dividido por 9 dá 1. Então, está aí a fração aparente. Então, vamos para a sexta questão. Considere as frações. Eu vou até botar aqui 7 quartos, 4 quartos, 9 oitavos, 10 17 avos, 20 quintos, 6 sextos, 1 centésimo, 10 décimos e 1 trezeavos. Tá aí estas frações. A seguir, responda. Quais frações são igual à unidade? Gente, o que é igual à unidade? Nós acabamos de fazer. A unidade é o dividir numerador por denominador e dar um número inteiro. Aqui tem 3 unidades. Comprove aí, ó, 3 desenhos. Tem 2 unidades, olha aí 2 inteiros. Tem 1 unidade, olha aí 1 inteiro. Dessas frações, quais eu posso dividir para dar inteiro, gente? 4 quartos. Eu posso dividir 7 por 4? E dá exato? Não. 4 por 4 dá para dividir? Sim, que vai dar 1. 9 dá para dividir por 8 igual? Dá, gente? Eu divido 9 por 8 para dar inteiro? Não. 10 dá para dividir por 17 para dar igual? Não. 20 eu divido por 5 para dar igual? Dá. Sim, né? 20 quintos dá 4. 6 eu divido por 6 para dar igual? Sim. 6 sextos. 1 eu divido por 100 para dar igual? Não. 10 eu divido por 10 para dar igual? Sim. Então, tá aí 10 décimos. Aqui são frações aparentes. Letra B. Quais frações são menores que a unidade? Quem é menor do que a unidade? Quem tem numerador menor do que o denominador. Quais são as frações que o numerador é menor do que o denominador? Ó, 10 é menor do que 17. Quem mais? 1 é menor do que 100. Quem mais? 1 é menor do que 13. Ah, gente, agora para a tia falar sozinha e vocês aí do outro lado não participar, fica meio cansativo, viu? Agora, que frações são maiores do que a unidade?
O que é maior do que a unidade, gente? É quem tem mais do que 1. Ó, são as frações impróprias, 7/4. O 4/4 é maior do que a unidade, do que 1. Aqui seriam as frações impróprias e também as aparentes. Quem não botou as aparentes pode ser aqui, né? Mas no caso, as frações maiores que a unidade, né? Então tá aqui, são as frações impróprias. São frações maiores do que a unidade. 25 também é maior. Sétimo. Transforme as frações aparentes em inteiros. O que é isso, gente? O que é que nós vamos fazer aí? Ei, quem botou aqui as frações 4/4, 20, pode ser também, são maiores do que a unidade, ou seja, maiores do que uma unidade. Quem botou também as aparentes aqui, pode ser correto. Transforme as frações aparentes em inteiros, né? 8/4, quem é um inteiro? 8 dividido por 4. 2. 15/5, quem é um inteiro? 15 dividido por 5. 3. 20 dividido por 10. 2. 32 dividido por 8. Ó a tabuada, aí como a tabuada faz falta. 6 dividido por 3. 2. 10 dividido por 2. 5. Então, para você transformar as frações aparentes em inteiros, você vai dividir o numerador pelo denominador e botar a unidade. E botar o inteiro. Bora lá? Tá bem aí, revise e estude a tabuada. O que está faltando também muito é aprender a tabuada. E eu aconselho, aprenda. Muitos cálculos teremos nesse segundo semestre e a tabuada vai ajudar muito, quem sabe a tabuada de cor. Muito, vocês não imaginam como vocês irão precisar da tabuada agora. Então, estude. Quem ainda não aprendeu, já passou do tempo, pode aprender, porque nós iremos precisar de mais. Posso apagar aqui? Já apagando. Então, vamos lá. 3 vezes 7. Quanto é 3 vezes 7? 21. 21. 3 vezes 5? 15. 15. 3 vezes 10? 30. 30. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 8? 24. 24. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 6. 9? 27. 3 vezes 6? 27. 18. 3 18. vezes 1? 3. 3 vezes 4? 12. 12, né? 12. Olha, a tia espera que na próxima semana, ou até mesmo amanhã já, tenha mais participação, gente. Fica cansativo você só ouvir e não participar. Eu já disse, participar faz parte. E é estudar. Quem participa está estudando. Quem participa está estudando.
Releia as páginas 195 a 199 do livro de História e responda às questões propostas. Quem lembra o que nós estudamos ontem em História? A vinda da família real para o Brasil. Por que que a família real, gente, o rei de Portugal veio morar no Brasil? Porque Napoleão... Olha aí o microfone, gente, a interferência do barulho aí, por favor. Você falou bagulho aí. Então, veja, Napoleão Bonaparte queria tomar todo o comércio da Europa. A Inglaterra, na época, era quem era poderosa. E Portugal, todos os países europeus teriam que aderir ao bloqueio continental, que era esse fechamento do comércio, as barreiras comerciais, é fechar. O que é barreira? Você vê agora nessa pandemia que fecha, bota barreira nos principais pontos da cidade. É fechar aquele deslocamento por aquela região, é diminuir mais. Isso quer dizer o quê? Que não pode. Então, barreira é isso. É o fechamento, é a proibição de que os países europeus fizessem o quê? Comércio com a Inglaterra. Isso para enfraquecer a Inglaterra. Quem não atendesse ao bloqueio continental ia sofrer consequências. E uma das consequências era a invasão do lugar por Napoleão Bonaparte. E era o que ia acontecer com Lisboa, né? Lá em Portugal. Então, o que foi que o príncipe fez? Veio embora, fugiu de Portugal para o Brasil. Chegou lá na Bahia, Salvador, Bahia, né? Porque devido a uma tempestade, uns chegaram no Rio de Janeiro, outro na Bahia. Mas a embarcação que Dom João vinha ancorou lá na Bahia. Então, chegou na Bahia e deu a primeira ordem como governante, né, lá do Brasil também, que podia abrir o comércio para as nações amigas. Claro que para Napoleão Bonaparte, ele dificultou, não tinha comércio só para as nações amigas, quem era amigo dele. E assim, eles ficaram no Brasil, né, Dom João até 13 anos, ele criou o Banco do Brasil, muitas coisas como vocês viram aí. Depois de 13 anos ele foi embora e deixou como príncipe regente o seu filho para governar o Brasil. Foi aquilo que vimos. Então vamos lá. No início do século XIX, o imperador da França, quem era o imperador da França? Napoleão Bonaparte. Eu estou vendo que eu vou ter que falar sozinha mesmo, né? Napoleão Bonaparte tinha a pretensão de conquistar toda a Europa. Letra B. No dia 29 de novembro de 1807, a família real fugiu para o Brasil. Tanto que eu falei, mandei estudar, já falei agora, e alunos calados. Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, em lugar da rainha Dona Maria I, né, que era a mãe dele, que estava doente. Letra D. Dom João chegou ao Brasil na cidade de Salvador. Cidade de Salvador, no ano de 1808. Dom João mandou abrir os portos. Portos é do mar, onde vinha, né, o comércio do Brasil, né? É porque as mercadorias vinham por mar. Os portos do Brasil ao livre comércio internacional. A família real seguiu para o Rio de Janeiro
Gente, não, só tem Dário aí presente, não tem mais ninguém. Eu tava falando, é que eu tava com. É que eu esqueci que eu tava com. É que eu esqueci que eu tava sem som. Ah, pois tá, porque eu só estou ouvindo a voz de Dário, é porque Dário está sem o dever. Dom João VI deixou governando o Brasil seu filho. Quem era o filho que ficou? Dom Pedro, como príncipe regente. Então, corrijam aí, por favor. Pronto, posso passar para frente? Vamos lá. Segunda questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós vimos que com essa administração, né, de Dom João, durante a administração dele, vários partidos foram surgindo. Porque estavam a caminho, muitos insatisfeitos com muitas coisas, queria começar a pensar na independência do Brasil, ou seja, o Brasil ser independente de Portugal. Com isso, começaram a surgir os partidos, que nós vamos ver aí o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Liberal, além do que é o bloqueio continental. Então, pede para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Queria a independência do Brasil, o fim da escravidão e da monarquia. O partido defendia a república como forma de governo. Qual dos partidos? Português, brasileiro ou liberal? Quem dos partidos queria isso? O Partido Liberal. Representava os interesses dos fazendeiros, aí tem das fazendeiras, é dos. Representava os interesses dos fazendeiros e ricos comerciantes e defendia a independência do Brasil, visando a permanência de Dom Pedro no poder. Quais dos partidos queria isso? O Partido Brasileiro. Foi o nome dado por Napoleão Bonaparte a uma série de barreiras comerciais, ordenando que todos os países europeus fechassem os portos ao comércio inglês. O que foi isso? O bloqueio continental. Então, o que foi o bloqueio continental? Foi essa série de barreiras comerciais, ordenando que todos os países europeus fechassem os seus portos ao comércio inglês. Ou seja, a proibição, o decreto que Napoleão Bonaparte baixou, proibindo o comércio com a Inglaterra. Todos os países europeus estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Esse decreto foi chamado de bloqueio continental. Esse partido representava os interesses dos comerciantes portugueses e dos altos funcionários de Portugal no Brasil. Era contrário à independência brasileira. Que partido é esse? Que não queria que o Brasil deixasse de pertencer a Portugal. Partido português, só podia ser, né? Português. Terceiro, assinale as afirmações verdadeiras. Dom João VI administrou bem a colônia, pois tinha como objetivo favorecer as famílias pobres. Ele estava governando preocupado com o pobre? Não. Os pobres não eram beneficiados pelos planos do rei português. Claro que não, né? Ele deixou de fora. É verdade isso aí. Dom João VI ficou no Brasil durante 13 anos,
porque os portugueses exigiram a volta da família real. Queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Isso aí é verdade? Verdade. É. Verdade. Ao voltar para Portugal, Dom João VI deixou todo o dinheiro e o ouro nos cofres do Banco do Brasil. É verdade? Não. Não, né? Pelo contrário, ele pegou todo o ouro, todo o dinheiro, até quem criou o Banco do Brasil foi ele. E nós vamos ver, já vimos aí no decorrer da história, que Portugal levava todo o lucro, tudo daqui do Brasil. Por quê? Era colônia de Portugal. O rei de Portugal era quem comandava o Brasil também. Então, ó, ele levava. As pessoas que estavam no Brasil trabalhavam e ele levava. E isso não foi diferente. Ele criou o Banco do Brasil e levou tudo que tinha, dinheiro, ouro, que na época o ouro ainda estava em alta, e ele levou tudo. Mas deixou o filho como príncipe regente, dizendo que se era para, tipo, se separar de Portugal, que fosse o filho dele que tomasse de conta do Brasil. Ok. Então, aí está encerrada a nossa aula de hoje, nessa parte aí de dever. Mais uma vez eu peço mais interesse por parte de vocês, mais capricho na caligrafia, mais atenção na hora de ler. Gente, está sendo difícil para todo mundo. Vocês pensam que está sendo fácil para as professoras, para a dona de escola? Claro que não. Assim como não está sendo fácil para vocês, nem para os pais de vocês. Então, a gente tem que facilitar ao máximo. E como eu facilito? Eu pegando o meu compromisso. Quem tem que estudar são vocês, quem tem que fazer bem feito são vocês, quem tem que ter um interesse são vocês. Não espere o papai e a mamãe estar no pé ou sentando do lado. Vocês são capazes de sentar, assistir o vídeo, ler os livros e fazerem sozinhos. Agora, para isso, vai precisar de quê? De esforço. Tudo tem que ter esforço. Vocês nem imaginam como as professoras estão trabalhando assim 4, 5 vezes mais. O nosso trabalho não é só vir dar esse tempinho aqui de live, não. É muita coisa. O trabalho aumentou. Ah, professora, os alunos saíram, o trabalho aumentou, vocês nem imaginam o quanto. Mas não tem que fazer. Então, a gente tem que procurar fazer alegre, com atenção, caprichar. É mais difícil aprender dessa forma, aulas remotas. Aí é que vocês têm que se esforçarem, porque vocês têm que aprender assistindo as aulas por vídeo. É mais difícil? É, mas quando tem esforço, é possível. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Eu espero que as atividades avaliativas desse mês sejam bem melhores, com mais capricho, sem deixar de fazer. Até mesmo que vocês têm que ter mais atenção. São muitos conteúdos que vocês não viram, então a atenção tem que ser dobrada. Ok. Quem fez o cartãozinho para os pais? Quem? Eu vou fazer. Então, além do O Dia dos Pais é nesse domingo, ano Eu próximo. fiz um cartãozinho, só que o aniversário do meu pai foi 3 de agosto. Aí eu não dei presente, só que aí eu vou fazer outra coisa para ele também. Além disso, gente, eu queria que vocês fizessem um acróstico com o nome do pai de vocês. Por exemplo, se o nome do seu pai é José, então vocês iam botar José, acrósticos é isso, pode botar jovem, aí honesto, com qualidades, sincero. Aí, digamos que aqui é sem acento. Pode ter, até ser.
Maravilhoso. Um exemplo, maravilhoso. Pronto, aí você fez um acróstico. Você pegou o nome do seu pai, deixou aqui e botou característico, fez alguma coisa por ele. Pode ser aproveitando a primeira letra, pode ser aproveitando a segunda ou a terceira. Vocês vão fazer isso, botando qualidades, botando coisas boas para os pais de vocês. Então, é mais uma dica para vocês. Vocês vão pegar, mas isso é bem feito. Isso aí que vocês vão fazer não é em qualquer pedaço de papel rasgado, não. Vocês irão enfeitar, botar coração, botar aqueles beijinhos, botar estrela, botar o que vocês quiserem. É uma coisa bem feita que tem que ser feito. Em papel sulfite, né? O papel em branco, pode pegar só a metade da folha. A letra bonita, de preferência quem tem computador com impressora já imprime. É coisa bonita. O pai de vocês merece tudo de bom, assim como eles se esforçam para dar tudo de bom para vocês, eles merecem também o que é bom. Não é qualquer pedaço de papel rasgado, amassado, que vocês irão oferecer para o pai. É hora de dizer nas cartinhas, é hora de dizer nos bilhetes, aquilo que você não tem costume de dizer pessoalmente. Escreva aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer mais do seu pai. Então, você faça isso e entregue para ele, que será bem-vindo. Ok. Oi. Pois pronto, quem já quiser sair, já pode saindo, já são 10h06, falta apenas 4 minutos. E até amanhã. Espero que amanhã a participação no dever seja melhor do que a de hoje. Ó, beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Como